Fala aí, arquiteto, Vini na área, e no vídeo de hoje a gente vai ver a diferença entre o Revit LT, que é uma versão limitada do Revit que não vem com algumas ferramentas de modelagem, e o Revit Full, que é o Revit convencional que vem com todas as suas ferramentas habilitadas. Beleza? Então vamos direto para a comparação. A gente pode ver essa comparação diretamente no site da Autodesk. Eles já montaram esse quadro, podemos dizer assim, comparando a versão limitada com a versão full. Nesse caso, a gente está vendo a comparação entre a versão de 2019 do LT e a versão 2019 do full. Eles não fazem as demais versões, por exemplo, 2020, 2021 e agora da 2022, porque segue esse padrão. Então, essa diferenciação entre o LT e o Full, no 2019, no 2020 e nos demais, seguem essa mesma padronização. Beleza? Então, vamos ver quais são essas diferenças. Dentro da modelagem referente à arquitetura, a gente pode ver que não tem diferença nenhuma. Nessas modelagens que eles chamam de básica, digamos assim. Então, paredes cortina, piso, telhados, forros e colunas tem nos dois. Famílias, a gente consegue adicionar nos dois. Opções de projeto, que seria uma ferramenta que te permite criar uma diferente, por exemplo, um diferente layout em um ambiente, e no final do projeto, no decorrer do projeto, você escolhe entre essas duas opções, 3, 4. Então você demonstra para o seu cliente, eu consigo fazer o layout desse ambiente dessa forma e dessa forma, qual você escolhe? Depois que o cliente escolhe, você diz para o programa, essa opção foi escolhida, ele exclui a outra. Ele adere ao projeto, à opção escolhida. Você também consegue fazer ambientes e áreas, modelagem do terreno, escadas e rampas e corrimãos. Então, nesses quesitos, os dois são iguais. Agora entrando na modelagem de construções. Peças e montagens a gente consegue fazer no Full, mas não consegue fazer no LT. Então, o que seria peças? Vamos pensar em uma parede composta. Ela tem várias camadas. Se eu seleciono essa parede e clico na ferramenta Peças, ela divide essa parede nas peças que compõem a parede. Então ela divide a parede nas camadas. Então eu consigo editar camada por camada. LT 2019 eu não consigo nas demais versões também não. Então LT não faz isso. Agora montagens, o que seriam montagens? Digamos que eu tenha um caixilho, uma janela, uma porta, e eu gostaria de detalhar esse caixilho. Essa ferramenta montagem acelera o processo de detalhamento. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui meu Revit. Vou criar uma parede cortina, por exemplo. Então eu venho aqui, seleciono a tipologia parede cortina, vou criar uma parede cortina qualquer. Vou vir aqui no meu 3D para a gente dar uma olhadinha nela. Perfeito. Ela está sem montantes, eu vou dar uma adicionada para os montantes aqui rápida. Beleza. E adicionando os montantes, agora eu vou adicionar uns eixos nesse interior. Só para ficar com uma carinha mais de parede cortina. Então beleza, está aqui com seus montantes. Eu posso selecionar todos os elementos da parede cortina e vir aqui na ferramenta montagem, criar montagem. Aqui tudo bem. E aqui ele vai pedir um nome. Então, vou colocar parede cortina só. E ele criou a nossa montagem aqui no navegador de projeto. Aqui ele só criou uma montagem, não fez? Ele criou um tópico no navegador de projeto. A gente clicando com o botão direito em criar vistas de montagem, ele vai criar automaticamente todas essas vistas para mim desse caixilho. Então eu dou um OK. Então planta de detalhe e aqui dentro vai ter todas as minhas vistas. Então ele criou um 3D só da minha parede. Aqui foi o que eu não peguei os montantes, foi aquele aviso que ele deu antes de eu gerar a montagem. Deixa eu colocar uma corzinha aqui que a gente consegue entender melhor. Então essa ferramenta é muito útil para detalhamento de caixilho. E ela no LT não existe. Certo? Então, modelagem de construção, a gente passou pelas duas que não tem no LT. Então, por exemplo, um usuário avançado do Revit, ou nem mesmo um usuário que use essas ferramentas no seu dia a dia, o LT já não é indicado. Ele vai ter seu workflow, seu processo de trabalho vai ter uma perca aí. Agora, modelagem estrutural.
Paredes estruturais, lajes de piso a gente consegue fazer nos dois, fundação a gente consegue fazer nos dois, colunas estruturais a gente consegue fazer nos dois. Agora, colunas inclinadas, treliças, conexões complexas, digamos assim, de estrutura de aço e armadura e modelagem de vergalhão, a gente não consegue fazer no LT. Então, mais uma vez, se o usuário utiliza isso no seu dia a dia, o LT não é muito indicado. Relacionado à modelagem MAP, ele não faz nenhum tipo de instalações. Então, por exemplo, um escritório que trabalha só com MAP, o LT não é indicado de forma nenhuma. Modelagem avançada, que foi o que eu falei para vocês no começo. A arquitetura ele contempla tudo, porém existem algumas coisas que ele considera como avançada, que às vezes a gente utiliza no dia a dia, que não tem no LT. Então, por exemplo, grupos ele cria, editor de família ele deixa editar, modelagem do local, beleza. Agora, piso e telhados editados por forma. O que seria isso? A gente fez um piso lá retangular. Vou vir aqui, vamos voltar para o meu. Vou apagar essa minha parede de cortina. Vou fazer um piso aqui. Ó, apaguei a parede de cortina, ele vai apagar a montagem também, ele só tá me avisando. Vai apagar as vistas, tudo bem? Tudo bem. Vou criar um piso. Um piso qualquer. Fiz um retângulo, vou fazer um retângulo menor aqui dentro. Então esse aqui vai ser um piso furado. Perfeito, 2 retângulos. Porém eu gostaria que essa ponta fosse um pouquinho mais elevada, então imagina que isso aqui tivesse um caimento. Como a gente faria isso? Seria com essa ferramenta que ele fala que o LT não tem. Editar por forma, nossos pisos e telhados. Então eu venho aqui, clico aqui, ó, modificar subelementos. E eu consigo editar os vértices do meu piso. Então, por exemplo, esse aqui, ele está no 0. Vou colocar ele, por exemplo, a gente está em milímetros aqui, vou subir ele 2 centímetros. Vou colocar no 20. Acho que essa subida foi muito pouca. Vou colocar 200, por exemplo. Então, 200 aqui. Copiar esse valor e aplicar nos outros vértices também. Poderia aplicar na linha também. Então ela já sobe os 2 pontos. E vou sair. Ó, ele faz o caimento para mim. Aqui eu acho que eu fiz um ponto ficou diferente do outro. Esse está com 100, eu quero 200. Esse está com 300, por isso que deu aquela diferença. Prontinho. Então esses pontos estão mais elevados que os demais. Aqui tem uma inclinaçãozinha. Então, por exemplo, se eu estivesse em um banheiro e estivesse fazendo o ralo, eu gostaria de ter esse caimento em direção ao ralo. Agora, se eu estivesse utilizando o Revit LT, eu não conseguiria fazer isso. Parâmetros globais. A gente utiliza muito aqui na SPBIM para altura de forro. Então a gente cria um forro, eu não preciso dar a elevação sempre. Se o forro tem uma elevação padronizada, eu crio um parâmetro de projeto, parâmetro global, né? Perdão. E falo, esse parâmetro ele é referente à cota de 2,50, por exemplo. Então todos os elementos que eu colocar esse parâmetro global vai colocar do 2,50, por exemplo, do nível acabado. Então eu consigo fazer isso para o meu forro. Com LT eu já não conseguiria. E massas conceituais. Então, por exemplo, em um estudo de viabilidade, que eu só estou criando as massas do meu estudo, o LT também não consegue fazer isso. Perfeito? Por isso que eu falei para vocês, algumas funções que a gente utiliza no dia a dia, mas que a Autodesk configurou como avançada, não tem no LT. Então a gente tem que saber quais são elas e saber se eu utilizo no dia a dia ou não. Então isso vai limitar o meu uso do LT ou não. Tudo bem? Modelagem avançada foi. Apresentação e visualização. Então não vou passar por todos os que eles são iguais, eu acho que o importante é o que são diferentes. Então, renderização no produto, que seria a renderização dentro do próprio Revit. O LT não faz, então ele não faz a renderização que utiliza o seu processamento do computador. Ele só faz a renderização na nuvem. Que aí você tem uma limitação do Autodesk também de créditos mensais. Decalques, ele também não faz. O que seria decalques? Por exemplo, eu tenho uma família de uma televisão e eu gostaria de colocar uma imagem para simular que essa TV está ligada. Então isso seria um decalque, a imagem que vai em uma família. Ele também não faz. E o Ray Trace, que seria aquela vista realista do Revit. Ele também não faz. Então, essa questão de visualização já foi. Análise.
ele não faz nenhuma. Então, a aba análise do Revit dentro do LT, ela não faz nenhuma ferramenta. Então, estudo solar, estudo de massa, carga e resfriamento, ele não faz. Agora, indo para a documentação. Mais uma vez, não vou passar pelo que eles são iguais, acho que não faz sentido, porém, não faz tabelas incorporadas, tabelas de painel, de pressão de dutos, porque ele não faz o map, né? Então não faz sentido ele fazer essa tabela. Filtros, que é muito importante, a gente utiliza muito aqui na SPBIM, ele não faz também. Então isso é uma grande perca. E tabela gráfica de colunas. O que mais dói aqui, eu acho que seria a relação dos filtros. Porque, por exemplo, a gente utiliza muito para filtrar tudo que é layout. A gente consegue pegar tudo que é layout de uma vez só e alterar o grafismo disso de uma forma muito mais rápida. Eu, sem o filtro, eu vou ter que configurar o grafismo elemento por elemento, componente por componente, né? Pelo tipo de família. Então isso ia dificultar muito o trabalho. Agora indo para colaboração, aqui a gente pode ver que o LT ele não traz essa ferramenta para a gente. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com um modelo central que muitas pessoas conseguem trabalhar no mesmo projeto, isso no Revit full. No LT a gente não consegue fazer isso. Então, eu não consigo ter essa elaboração, essa colaboração em um projeto. Agora, vinculando e trabalhando com outros arquivos do Revit. Abre e trabalhe com todos os arquivos, então consigo editar tanto um projeto, quanto uma família, quanto um template. Vincular os arquivos de outro aplicativo Revit. Então consigo pegar e trazer outros vínculos para dentro do meu projeto. Identificar e tabular elementos de arquivo vinculados, então eu consigo fazer tabelas de vínculos. Agora, copiar e colar elementos de vínculos eu não consigo no LT. E personalizar a visualização, que seria, eu entrando dentro do VV, eu consigo alterar a visibilidade de algumas coisas do meu link, separadamente do meu projeto. Então, por exemplo, no meu projeto que eu estou modelando, eu consigo esconder as portas. Porém, eu gostaria de ver as portas só dos meus links. Com o LT eu não consigo fazer isso, eu não consigo ter configurações de visibilidade diferente entre projeto e vínculo. Beleza? Agora, vincula e importa outros formatos. Ele traz o WG, ele traz imagem, ele traz IFC, traz SketchUp, DWF e tudo mais. Ele só não traz nuvem de pontos. Não é muito usual o uso de nuvem de pontos, então não tem muita perca de funcionalidade o LT na questão de vincular e importar arquivos. Na exportação, temos a mesma coisa, ele exporta DW, ele faz as mesmas exportações que o Revit, só não exporta esse último conjunto de arquivos, que também não são muito usuais. Então, não tem muita perca também na questão de exportação. E na questão de API e aplicação, ele não faz nenhum tipo disso. Então, por exemplo, a gente utiliza o Dynamo para fazer algumas tarefas que seriam repetitivas. Então, eu utilizo a programação para auxiliar na modelagem. O LT ele não traz isso. Então, se você utiliza mais uma vez no seu dia a dia, você vai ter uma perca utilizando o LT. Certo? E por fim, a gente pode fazer um comparativo de preços. Aqui a gente tem o valor do Revit Full, que é aproximadamente R$10.000, pela assinatura mensal. Mensal não, perdão, anual. Lembrando que todos os softwares da Autodesk agora são por assinatura. Então você pode assinar tanto mensalmente, quanto anualmente, quanto a cada 3 anos. Então a anual do Revit Full é de aproximadamente R$10.000. E a do Revit LT, anual, é de R$3.200. Então quase um terço do valor aí. Então você tem um aproveitamento, uma economia financeira, digamos assim, muito boa. Porém, lembrando, você tem que ver quais são as limitações do Revit LT que afetam o seu fluxo de trabalho. Porque, por exemplo, pensando em quantidade de projetos que você pega em um ano. Digamos que você pegue, vamos lá, um projeto a cada 3 meses. Então, em um ano, você faz 4 projetos. Pensando baixo, né? 4 projetos com um Revit Full. Então, você tem 3 meses para fazer cada projeto. Digamos assim que você pegue o LT, só que isso aumente o seu tempo de trabalho, seu tempo de projeto, né, dentro do software.
e você leve 4 meses para fazer um projeto. Você deixa de pegar um projeto por ano. Então isso também vai afetar seu bolso. Então tem que ver se isso se compensa. Vou deixar de pegar projetos porque meu tempo de trabalho vai aumentar por não ter algumas ferramentas, mas eu vou ter uma economia no software. Isso vale a pena? Então essa conta tem que ser feita e tem que conhecer muito bem o seu fluxo de trabalho e o que o LT vai interferir nisso. Beleza? Então, esse é o vídeo de hoje, gente. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não deixe de dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, que assim você vai receber notificação de quando a gente estiver no vídeo novo. Também dê uma olhada no nosso site, porque a gente geralmente coloca artigos no site e depois fazemos os vídeos no YouTube. Ou vice-versa, a gente faz primeiro o vídeo aqui e depois adiciona um artigo com mais informações, que a gente filtra para trazer para o YouTube. Então sempre fiquem de olho, tanto no nosso canal quanto no nosso site. Perfeito? Então é isso, esse é o nosso vídeo de hoje e até o próximo. Muito obrigado.